Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora não precisa mais ficar dando... Todo mundo entra, né? Que bom. Bom dia, bom dia. Como foram aí de férias? Como vocês estão aí nessas quarentenas infinitas? Buongiorno, buongiorno. Vamos nessa. Bom dia, bom dia. O bagulho aqui. Achei. Cururururururu. Curururururu. Bom dia. Bom dia, bom dia. Entrou todo mundo? Vamos nessa. Posso ir, gente? Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia, bom dia. Alô? Alô, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, bom dia, professor. Bom dia, aí. Valeu, David. Bom dia, Samuel, Diego, Henrique, Larissa, Isa, Luísa, Rúbia, Aninha, Diego, Natália. Acho que não esqueci ninguém. Bom dia, professores. Aê, agora sim. Bem-vindos de Desculpa a volta. demora. Eu tava comendo. Ah, bom apetite. E aí, novidades? Alguma novidade? Nenhuma? Seguimos em quarentena. Nossa, tem um cachorro aqui. Opa, Tudo igual, um professor. gato. É um gato ou é um cachorro? O que é isso? A minha fotinha é um cachorro. Um cachorro. Mas tá bem o cachorro aí? Tá bem, não é meu, mas tá bem. Vamos nessa, turma. Eita, friozinho bom. Vamos lá? Como é que tá o pessoal? Como é que vocês estão de estudos? Como que posso começar? Não posso? Vamos retomando. Bom, agora segundo semestre, turminha, ganhamos aí um prazo a mais, ou sei lá, né? Se ganhamos, perdemos, enfim. Vamos seguindo em frente, né? E agora o ritmo das aulas aqui tem que ser um pouco mais conciso, tá? Com vocês. Então, assim, são conceitos importantes, o que tem de matéria agora é o que mais cai em vestibulares por aí, os temas de qualquer um desses momentos aqui, eu vou montando a aula, tem muita coisa relacionada com o que está acontecendo no presente, então, entre os teóricos que existem aí, tanto a um lado ou a outro da educação, em história, os vestibulares gostam de ter uma parte que é a relação com o presente, né? Então, se a gente tem que estudar alguma coisa, seria essa coisa que a gente está estudando, o que ela tem a ver com a nossa vida, o que ela tem a ver com o nosso presente, etc. E tem muita coisa a ver, né? Proclamar a república, falar de república, e hoje em dia o que se fala de república, das instituições, disso, daquilo, bom, não está no gibi, né? O que está se debatendo aí na área política, por exemplo. Você abre jornal, a qualquer tempo, em qualquer instante, está se debatendo aí sobre a questão da república. E o Estado, que é formado a partir de então, começa a ter novos rumos ou não tem rumos, né? Começa a ter uma nova situação ou não tem uma nova situação. Então, em quesitos aí, quais são as mudanças e quais são as permanências? Isso daí é uma fonte de história que eu colocaria agora para vocês. Tudo que vocês forem estudar daqui até a prova, se você for estudar ou revisar alguma coisa, eu estou estudando isso daqui, esse momento na história do Brasil. Por que o professor selecionou isso na história do Brasil? Ele selecionou isso porque
É uma mudança grande, é uma mudança profunda na sociedade, na política, na economia, né, em outros aspectos que vocês apontem, ou existem permanências também? No fundo, vocês vão ver que a resposta é que sempre existe mudança e sempre existe uma certa permanência. Mas quais são elas, né? Identificar elas e começar a colocar agora em termos que vocês consigam ter uma linha daqui para frente. Então, política, ter uma linha econômica, da construção desse nosso Estado brasileiro aqui, tá? O que forma o Estado? Vamos lembrar que Estado não é governo, certo? As propostas de governo dentro de uma república, a república que a gente vai estudar agora, ela inicia com um golpe do 15 de novembro, então a ideia de golpes e etc. já é constante na nossa trajetória brasileira, e além de tudo, falar de república, tem república com momentos aí de ditaduras, momentos da república que são estados mais democráticos, tem perseguições, são grupos que vão se fortalecendo e grupos que vão minguando. Aquele Brasil colonial que a gente falava da escravidão deixa seus resquícios até hoje. Mas o Brasil que a gente vai estudar a partir de agora, em certas aulas, eu vou focar muito nas mudanças, no jogo político, porque é muito pesado, é muito grande, né? A quantidade de informação, a quantidade de estudos que existem são muito profundos. Então, assim, se eu me focar numa aula, por exemplo, daqui a pouquinho na República, a gente vai chegar na Era Vargas. Então, essa primeira República que a gente chama, a Segunda República, a Terceira República. Então, existem vários historiadores que vão nomeando esses períodos conforme suas teorias. Então, Primeira República, Segunda República, Terceira República. Ou então, a gente tem a proclamação da República e começa uma República da Espada, e depois uma República Oligárquica, e depois o período varguista, né, que prolonga aí até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é um período enorme de mudanças, de transformações. Eu vou focar, quando eu for falar de política, eu vou ficar uma aula inteira falando dos jogos políticos, e, obviamente, a gente sabe que é um Estado elitista, né, predominantemente aristocrático aqui no Brasil, uma oligarquia que vem, né, de longas datas aqui, desde a época do Império, que permanece no Brasil, que é agroexportador. O papel da agroexportação, o fator principal aqui e o produto é o café, mas a gente não pode esquecer que existem outros, né? A cana-de-açúcar prossegue, a gente tem a borracha com alguns surtos em alguns momentos. Então, o contexto internacional ele chega no Brasil, mas a gente precisa perceber quais são os grupos que aderem a certos contextos internacionais de mudanças, quais são grupos que resistem a essas mudanças e quais são essas propostas colocadas aí por certos governos. Às vezes a gente coloca governo que vai ter muita reforma, muita mudança, vai colocar muita atribuir a muita perspectiva de alteração do quadro, quando no fundo a gente percebe que é a mesma coisa, mudou o grupo e a sociedade permaneceu ainda muito distante, a grande maioria da sociedade permaneceu muito distante ainda do acesso ao poder. Então, para a gente começar nessa república aqui, né, eu começava as minhas aulas sempre fazendo uma linha do tempo, então a gente começa com essa república que eu vou chamar República da Espada, essa república que vai consolidar a oligarquia no poder daqui para frente. Então, como é que se deu essa proclamação da República, né? Eu vou retomando isso e, para começar a aula agora aqui, eu já vou levantar algumas questões e tirar algumas certas dúvidas que vocês já devem estar na cabeça. Professor, qual a apostila que você está? Professor, que número de aula que a gente está? E etc. Eu estou montando tudo isso agora para mandar para vocês nesse segundo semestre, porque a gente vai ter uma revisão. E a conversa que eu sempre tive com os alunos na revisão, eu aprofundo mais alguns pontos. Então, eu já tenho que me preparar agora. Eu me aprofundo mais em alguns pontos do qual eu não tive na aula, ou eu só retomo, faço aquela revisãozinha, olha, proclamou a República, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, redemocratização, ditadura militar e reabertura. Ou então a gente pode pegar aquele período e aprofundar um assunto para poder
buscar outros temas aí, porque existem provas temáticas, sei lá, falar de imigração, falar de pandemia, falar de doenças, de desenvolvimento na educação, científico e outros aspectos também. Então, assim, vão pensando sobre isso, né? Porque eu já tenho que pensar no fim do curso, né? A gente tem que chegar aí no Brasil quanto mais atual possível que a gente conseguir chegar. Aliás, né, eu já vou antecipando que sempre em todas as aulas todos os temas que são colocados aqui têm a ver com o presente. Então, eu já estou falando bastante sobre o presente, etc. Mas a gente precisa fazer uma trajetória para a construção desse presente que a gente tem que estudar agora. Pergunta 2. O professor está no fim da apostila 3. Então, quem está atrasado, quem não está, eu acho que a gente tem que começar também a fazer um traçado agora para os estudos, né? Eu sei que começa a carregar a primeira semana, volta às aulas, a gente está de volta aí aos estudos, pegar o ritmo, etc. E se preparar, né, da melhor forma para o que vier, né, para o que tem pela frente aí. Nesse sentido, então, eu vou colocando para vocês o seguinte: tem gente que já me procurava e continua me procurando. Professor, sobre esse tema que eu estou estudando aqui para uma redação, tem como se aprofundar um pouco mais? Professor, eu queria que a aula ficasse focada um pouco mais naquilo ou nisso, né? Os vestibulares, o que eles pretendem no fim do ano, como que vai se dar essas provas, enfim, fazer exercício no fim da aula, né? Ao fim das nossas aulas, eu vou tentar fazer cada vez mais exercícios, né? Pelo menos 1, 2, tentar fixar um pouco da matéria. Eu acho que é importantíssimo pegar aí um pouco da matéria, fixar, ver além do caderno, começar a estruturar um belo de um caderno. E vocês, quando eu fizer a revisão, vocês vão ter o seu caderno que vocês vão poder acompanhar por ele e anotar na própria revisão. Então, façam um caderno a partir de agora com espaços para vocês ir ampliando isso conforme vocês forem estudando, conforme foram surgindo as dúvidas e conforme também lá na revisão vocês façam a revisão por esse caderno, né, para não ficar jogado aí ao relento, né? Pô, tem um caderno, jogo ele fora, nunca mais pego nele. Nesse caderno vai ser importante ali para frente. Combinados? Tudo bem, turminha? Vamos embora? Então a ideia principal da aula agora é a construção dessa república. Olha lá, o professor abriu um arquivo novo aqui, né? Eu vou ter uma setinha aqui, isso já fica grande. O título da nossa aula, então, portanto, aqui seria Brasil República, beleza? Então a ideia aqui é a construção dessa república. Então, de onde surge essa ideia principal de república? Vocês estudaram isso em história geral. A república, né, ela vem com uma contraposição às ideias da monarquia. E um caso mais claro que vocês estudaram foram na Inglaterra e na França, que tem maior repercussão aqui no Brasil. Então, falar de república nesse momento aqui da virada do século, final do século, então, portanto, fim da monarquia, ela está junto aqui com o fim do século XIX. Século XIX, o século da segunda revolução industrial, certo? Segunda fase da revolução industrial, novas perspectivas aí energéticas, de indústrias químicas e etc. Aquela primeira revolução industrial, por exemplo, na Inglaterra, levou à queda da monarquia na instalação num período ali meio conturbado que foi a República ali com Cromwell, que vocês estudaram. E essas forças, esses jogos acabaram instalando um parlamentarismo monárquico lá. Então, as ideias de república remetem aí até a antiguidade, né? Como vocês estudaram, principalmente na Roma antiga, né? O período republicano é um período de grande expansão da Roma antiga e etc., que vai se encerrar com o Império, né? A República, então, encerrou lá em Roma a monarquia, que era uma monarquia que dava poder, né, poderes aos reis, né, que eram taxados de tiranos e etc. A monarquia ela vai ser muito atacada, portanto. A ideia de uma monarquia, né, todo esse período monárquico tem que ser desconstruída. E o projeto novo da implantação da República vai atacar esse simbolismo, então olha a palavra,
a simbologia do que significou, portanto, a tal da monarquia. A Revolução Francesa, né, foi bem claro a queda do absolutismo monárquico, mas não é só a monarquia que tinha que ser derrubado, degolar o rei na guilhotina, no instrumento da Revolução. A Revolução Francesa também encerrava ali na Europa, né, todos os resquícios que eram da época feudal, então das distinções que tinham entre os servos, os privilégios de grupos como a nobreza e do clero, por exemplo. Aqui no Brasil, o privilégio vai ser mantido, como a gente vai perceber. E o fim da monarquia, eu coloco para vocês aqui. Então, o movimento republicano, o pensamento positivista, o abolicionismo e a ideia de uma religião e as relações com o Estado são fundamentos aqui que eu coloco para vocês, como explicar a crise da monarquia. São esses grupos aqui que defendiam o republicanismo, né, grupos militares, por exemplo, do pensamento positivista. Então, se eu falar dos positivistas aqui, eu vou falar principalmente dos militares, olha só, certo? Se eu estou falando do republicanismo, eu estou falando principalmente das oligarquias, aqui no caso do Brasil. O abolicionismo, olha só que coisa. O abolicionismo ele vem surgindo, a gente já debateu algumas leis, né, sobre o abolicionismo, mas como falar, como é que eu posso chegar agora e jogar aqui? Então, esse cuidado numa prova para escrever uma redação, como é que de repente assim eu posso colocar aqui o próprio fazendeiro era a favor da abolição da escravidão? Isso não é verdade, né? Quais eram os debates colocados aí e como surgiu esse movimento abolicionista? Então, a gente tem diversos líderes ali no parlamento que começam o próprio republicanismo. Ele era um projeto no final do século, ao fim da Guerra do Paraguai, né, que tinha poucos adeptos e que vai ser agora o mote principal do Brasil. O abolicionismo, idem, né, eram poucos que conseguiam aí se colocar e essas colocações que existiam no poder, eu estou falando, esses poucos vão ganhando partido. Ou seja, o final da monarquia, se eu fosse colocar para vocês, é um projeto, então, portanto, entre militares, olha só, oligarcas, ou então aristocracia, e grupos urbanos. Eu posso falar de uma certa burguesia industrial, eu acho meio complicado. Né? Grupos urbanos, eu posso falar da imigração, eu posso falar do contexto internacional, das pressões internacionais. Deixa o professor só tirar vocês da tela aqui, senão eu não consigo escrever. Do contexto internacional, né? Eu posso falar da certa industrialização, eu posso colocar ela como surtos, né? Como a gente já viu. Então, como é que eu falo que esse projeto, né, esses 4 pontos que foram colocados acima, aí, no republicanismo, no positivismo, no abolicionismo, e essa questão da laicidade do Estado, ou seja, a separação do Estado da religião, uniram os interesses de todos esses grupos. No fundo, existem historiadores, então, nas provas de vocês, quando vocês forem ler lá, o assunto da prova é a proclamação da República. Cuidado, presta atenção. Por quê? Nem todo mundo tinha os 4 pensamentos na derrubada da monarquia, mas a derrubada da monarquia uniu esses 4 pensamentos, certo? Então, para derrubar a monarquia, esses 4 fatores foram fundamentais, né, na expulsão do nosso amigo Dom Pedro II aqui do Brasil e a desmontagem de tudo aquilo que existia relacionado a um período imperial do Brasil, como se ele tivesse sido um período de grande progresso e etc. O progresso vai estar atrelado à República. O progresso vai ter que ser agora um novo projeto colocado, portanto, agora pelos projetos dos republicanos. Eles têm que defender essa ideia, defender esse novo projeto. Então, alguns aristocratas eram muito mais republicanos do que abolicionistas por muito tempo. Alguns poucos eram, né, laicos, aí pensavam numa laicidade. Essa laicidade vai se estender por muito tempo, até hoje se debate isso. Olha o que a gente vê, né, no Brasil até hoje, né, a volta dessas questões, o debate dessas questões. Então,
vamos lá. Falar da queda da monarquia ou da crise da monarquia aqui no Brasil, eu posso pegar a questão da mão de obra. Então, se eu for falar aqui da mão de obra, olha só, a questão da mão de obra, né, a gente vai falar do fim da escravidão, né, ou seja, o fim da escravidão, aquelas leis abolicionistas que foram colocadas, certo? O Brasil era um país, principalmente, então vamos colocar aqui, o império, portanto, a monarquia era dominada por uma elite, certo? Essa elite formada principalmente por cafeicultores, que esses cafeicultores, né, portanto, latifundiários, ou seja, donos de grandes propriedades de terra, né, que tinham muitos poderes. Esses grupos e os debates que falam sobre o fim da escravidão, esses caras, portanto, queriam, né, uma indenização por parte do Estado. Olha só, eu até posso me colocar a favor. Então, os debates na Assembleia que existiam naquela época, né, no Congresso, né, da época, no Parlamento, portanto, falava sobre as leis abolicionistas, e essas leis falavam assim, bom, beleza, para eu apoiar essa lei, qual vai ser a indenização? Porque aqueles fazendeiros, né, colocavam principalmente as questões ligadas aí à questão financeira. Então, para abolir a escravidão, não era, olha, porque a escravidão é um absurdo e etc. e tal. Ao mesmo tempo, surgem ideias, né, da construção daqueles que defendem a escravidão e vão resistir pela escravidão no Brasil, do racismo. Então, eles vão pregar esse racismo, né? Esse racismo que é ainda, né, inerente, aí, parte, né, da estrutura da nossa sociedade, ele é presente nos debates que a gente vê, não só aqui. Esses caras queriam uma indenização. Então, as leis abolicionistas, elas foram, como se diz aí no linguajar geral, foram empurradas com a barriga. Vai abolir a escravidão? Abole a escravidão, né? Mas não, no caso do Brasil, a gente viu em 1850 a famosa Eusébio de Queiroz. Prenderam, soltaram, certo? Fim do tráfico do Queiroz aqui. A gente viu em 1864 até 70 a famosa Guerra do Paraguai. A gente viu que a Guerra do Paraguai, né, e a questão dos soldados que foram, né, levados para guerras, aqueles voluntários da pátria, muitos fazendeiros doaram, olha a palavra entre aspas, né, doaram seus soldados para lutar aí na Guerra da Pátria, ou seja, pelo Brasil, né, na Guerra do Paraguai. E voltam da guerra aí, né, militares querendo os seus aspectos como cidadão brasileiro. E aí, eu lutei pela pátria, eu não faço parte dessa nação ou eu faço parte dessa nação? A partir do momento eu faço parte dessa nação, e minha mãe, e meus filhos, né, como vão ser? Então, fortalece cada vez mais, ao fim da Guerra do Paraguai, década de 70, né, pressões pelo movimento abolicionista. Então, sai mais uma lei. Vamos lá, faz uma lei do ventre livre, certo? Então sai uma lei. Vamos abolir a escravidão. Não, peraí, vamos lançar a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, como vocês sabem aí, né, gera um problema muito grande. Então, né, para vestibular, questões. O ventre livre ajudou, né? Olha que legal, vai abolir a escravidão. Não, né? Porque e aí, as crianças, né, que faz uma mãe com o filho que nasce, a mãe é escrava, o filho nasce e ela faz o quê? Joga no meio da rua, né? Vira moleque de rua, o que ele vai ser? Né? E para viver na fazenda tem que pagar. Então a mãe, além de escrava, tem dívida com isso. E as pressões vão perseguindo. Em 1885 sai mais uma lei, Saraíba e Cotegipe, chamada Lei dos Sexagenários. Olha que legal. Então, os menores aí de idade são livres e os mais velhos também. Eu estava lendo esses dias num debate dentro do Parlamento do Brasil, os caras estavam colocando lá grandes líderes, né, do debate nessa época aí, que a gente pode falar, colocaram, né, a gente pode falar que foram colocados, os caras estavam debatendo, pô, como é que você pede indenização, né, meu? Como é que, quanto custa uma vida, né? E a indenização do cara que foi escravo a vida inteira, né? E aí, como é que você indeniza isso? Então, assim, é raro você perceber, assim, momentos que eram abertos ao debate
falando assim, e aí, o que a gente faz com esse povo? Vamos dar educação? Esse Estado vai dar educação? Assim, alguma coisa muito rara, né? Para quem é pesquisador de história, a gente fica lá chafurdando documento. Eu estou aí na minha vida inteira, eu vou achando assim pontuais, assim, um discurso, o cara falou, mas peraí, e não, no fundo, quando a gente está estudando isso, esse discurso do cara falar, mas peraí, e aí, o que a gente vai fazer com esse? Porque o cara, o fazendeiro está pedindo indenização. E o cara, quando ele coloca, mas espera aí, essas pessoas precisam de educação, essas pessoas precisam de saúde, de moradia, né, onde elas vão viver, e etc. e tal. A questão de terra, o Brasil tem muita terra, como que a gente vai dar o acesso à terra a essas pessoas, e etc. Né? Então, é mais para contrapor o discurso desses caras de indenização, que são colocados esses outros debates. Bom, mas a gente pode, né, ter esse debate, até que a gente lembra que em 13 de maio de 1888 sai a famosa Lei Áurea, aqui assinada pela nossa amiga, né, Princesa Isabel, certo, Isa? Aí a Isa, portanto, assinou aí, né, a nossa famosa Lei Áurea. Bom, os estudos aqui que estão saindo, né, que fala bastante, hoje em dia a gente viu muita discussão, principalmente nessas férias aí, sobre a questão do racismo, a ideia de um racismo estrutural no Brasil, aí fala-se muito sobre uma coisa que é um tal de lugar de fala, que eu estou estudando isso, que eu ainda não entendi o que significa esse tal de lugar de fala aí, se alguém quiser debater comigo, me ensinar o que significa isso, eu estou aberto a essa questão. Agora, falar da Lei Áurea, eu li um historiador que estava defendendo, bom, na proclamação da Lei Áurea, né, meu? Nossa, que festa, acabou a escravidão, ou seja, o tráfico humano já tinha sido abolido, a escravidão, a propriedade sobre outras pessoas agora está abolida dentro do Brasil. Mas diziam aí alguns poucos que tinham poucos escravos no Brasil. Bom, o que eu posso falar para vocês é o Brasil é o último, né? Está entre aí as últimas nações, ou seja, o Brasil é o mais conservador entre os estados. Aí o Brasil é o que mais lutou pela manutenção da escravidão. Portanto, o discurso e a propaganda racista e a propaganda que se fazia para manter essa escravidão, ela foi e ela é ainda muito presente na sociedade, certo? Por esses discursos ali, né? Eu vou defender esse discurso pela escravidão usando aí racismos científicos, digamos assim, porque naquela época existiam essas teorias. Tudo bem, turma? Diga, David, mão levantada, vamos lá. Professor, uma dúvida. Eu ainda tô com vem uma coisa na minha cabeça. Esse pensamento positivista dos militares é diferente do pensamento positivista da Europa, né? Porque tem a questão do darwinismo social, sabe? É diferente, né? Ou não? Tem traços iguais? Então, quando a gente fala do darwinismo, do positivismo europeu, a gente está falando, Hum. remetendo lá Augusto Comte, certo? A ideia da ciência acima, né, da construção do Estado. Só que a gente está falando de uma Europa que derrubou esses aspectos do Estado que dá privilégios ao clero, né, em que o clero dominava, portanto, no absolutismo, fazia parte lá dentro do Congresso, as escolas, etc. A gente teve uma reforma lá na educação desde a época de Napoleão, 1800, então no começo do século. Então esse debate aí e o cientificismo dentro da Europa, ele vai ser muito presente por conta da industrialização. A Revolução Industrial, essa segunda fase da Revolução Industrial, e o grupo burguês que vai lutar nessas revoluções de 48, depois na derrubada das reações que existem durante todo o século XIX, lá na Europa, é um pouco diferente aqui no Brasil. Mas você concorda que a teoria do darwinismo social ela surge lá na Europa também? Ao mesmo tempo que o Marx está lançando lá o Manifesto Comunista, falando de grupos que nunca tinham sido trabalhados na sociedade, que é a massa proletariada, né? Falando de classes sociais, descrevendo os industriais, existem grupos que são esses resistentes que defendem o darwinismo social, que é um cara chamado Spencer, né, da mesma época ali. Então a gente está falando que ele vai defender
A mesma coisa, a questão aí da superioridade do homem branco, né? A ideia de uma missão civilizadora, não mais de forma religiosa, mas ele vai, através da ciência, colocar que eles são, né, justificando o que a Europa está vivendo naquele período. E para os europeus, David, eles são o quê? Eles são imperialistas. Eles estão ali no neocolonialismo na África e na Ásia. Esse neocolonialismo significa que eles fizeram lá uma conferência na Europa, a famosa Conferência de Berlim, 1884-85, partilharam com o continente africano da forma que eles queriam, sem respeitar as etnias. Ou seja, eles usaram, beberam dessas teorias para justificar as suas imposições, porque a disputa é entre eles lá na Europa, sem consultar os povos que ali viviam. Aliás, eles continuam fazendo aquela mesma prática lá na África, na Ásia, de instaurar guerras, enfraquecer alguns povos, né, fortalecendo assim a sua dominação sobre aquele continente. Enquanto isso, o Brasil, mantendo-se aqui como agroexportador e sustentando todo esse motor industrial, para eles está tudo bem. Então, o positivismo que vai ser aqui no Brasil, David, ele tem um motor um pouco diferente, mas existem aqui no Brasil, até a era Vargas, tá, David? Pessoas e grupos ligados, principalmente à área de vocês, que vocês aí serão futuros médicos. Então, por um médico que fala, né, que com estudos ali, pô, quem que vai poder falar sobre genética? Quem que vai poder falar sobre racismo de cores e etc? Se um médico fala uma coisa dessa, o peso é muito maior do que um sociólogo, do que um historiador. Porque médicos fizeram parte de diversos congressos, até a era Vargas, de eugenia, né? Congressos aqui desses movimentos. Então, são rescaldos aí que existem. Esses mesmos caras, David, aí que é uma questão e que eu tenho que ter um cuidado muito grande de falar isso. Esses mesmos caras, eles escrevem esses absurdos que faziam parte daquele contexto. Mas esses mesmos caras são crânios em outras áreas. O cara é um puta de um médico, o cara é um puta de um, sabe, o cara é fudido em outras áreas disso, antropólogos, o cara é etnólogo, o cara é jornalista, o cara é fudido, empresário, o cara ganha dinheiro, o cara, em certas áreas, ele é fudido. Porém, quando ele vai falar desse aspecto, alguns buscam a questão religiosa, falar que Deus escolheu eles para serem melhores, outros vão explicar de forma aí científica, uma pseudocientificismo, né, que a gente fala, mas foi usada a ciência para justificar essas práticas que hoje são absurdas para a gente. A gente sabe muito bem que aquilo lá é infundado, né? Eles partem de uma premissa para criar uma hipótese que não tem base nenhuma, né? O cara vai medir a cabeça de pessoas e tira uma conclusão ali da qual para ele interessa. E não é verdade, que a gente sabe que assim não tem nada a ver, né? Hoje em dia esse tipo, esse processo de pesquisa não tem nada a ver. Tudo bem, David? Então tem que ter um cuidado aí, né? Daí para frente. Tudo bem? Professor, eu fiz essa pergunta porque, tipo, eu acho meio contraditório, tipo, esse pensamento está atrelado com os militares, porque você mesmo disse aqui na Guerra do Paraguai que, tipo, eles exerceram pressão pelo fim da escravidão e, tipo, eles são atrelados a esse tipo de pensamento, sabe? Meio Mas que pensa fica comigo, contraditório. David, a gente está falando de um período aí que surgem uns caras aí, como Machado de Assis, são negros que conseguiram aí fazer parte da elite, são exceções, são raridades, certo? São grupos aí, né? O Luiz Gama, né? A gente tem pessoas ali que estão lutando pela abolicionismo, inclusive brancos ali, certo? Agora, você fala dos militares, bom, quais militares? Né? Aí que está a questão, David, eu não vou entrar muito nesse... Percebe que quando a gente pega os fazendeiros que doam os seus escravos, que agora ele não é mais escravo, ele é ex-escravo, e vai lutar, você dá uma arma na mão do cara, para ele ser treinado e lutar na Guerra do Paraguai, ele volta e ele é militar. Então, o corpo de militares do Brasil ampliou, certo? Agora, quando a gente fala de uma elite militar, que é essa elite ligada aos fazendeiros, essa elite militar apoiou por muito tempo, David, e esses eram os debates, por muito tempo os fazendeiros.
Prova. Como que eu provo isso, David? Eram os caras que corriam atrás de quilombos, caçavam escravos que fugiam das fazendas. Dentro dos próprios militares, tem um debate grande nisso, que é acabei de falar o nome dele, o Gama, o Luiz Gama, que coloca no parlamento, ele vai falando, ele está falando assim, tem um grupo de militares que não aceitam mais essa pecha de serem capitães do mato, de ir atrás a serviço de fazendeiro. Então, fazendeiro é particular, ele não é do Estado. O cara tem uma empresa, certo? Que é a cafeicultura. E nessa empresa dele, ele está usando pessoas que são providas pelo Estado para capturar trabalhadores para trabalhar na fazenda dele, de forma da qual nem o próprio Estado ainda se direciona, porque o Estado está debatendo a abolição dentro do próprio Estado, que é dentro do parlamento. Então, existem, sim, divergências, distinções de grupos que vão agora construindo. Como eu falei, David, o começo do movimento abolicionista eram 3, 4, 5 pessoas. O fim da monarquia, o abolicionismo está... os fazendeiros aceitaram aí o abolicionismo. Uma última historiadora aí que está sendo muito debatida, ela fala muito sobre que os fazendeiros acabaram aceitando, né, o abolicionismo e o fim da escravidão, porque falava-se, então vamos pegar no pé desses caras aí, vamos fazer reforma agrária. Porque, se a gente abolir a escravidão, essa galera precisa ter acesso à terra. Se essa galera tiver acesso à terra, a competição, já que eles são liberadores, vai competir com esses grandes fazendeiros. E aí a gente vai conseguir ter um Brasil cada vez... os fazendeiros na hora tremem a base e falam, não, peraí, tá bom, a gente abole a escravidão aí, vamos dar outros passos. Esses mesmos grupos, David, estavam há dias antes da proclamação da República numa festa simbólica, uma festa gigantesca. Eu não sei se tem alguém carioca aqui, que é do Rio de Janeiro, uma festa, famosa festa, lá o baile da Ilha Fiscal, né? 5 dias antes da proclamação da República, que os caras estavam numa festa que era bodas de casamento lá da Princesa Isabel, com o Conde Deu. Conde Deu foi o grande líder da Guerra do Paraguai lá. Ele coordenou os 3 exércitos, certo? Ele tinha 3 exércitos, Brasil, Argentina, Uruguai, contra o Paraguai. E o Conde Deu casou com a Princesa Isabel. Ele, né, trazia essas ideias aí. Então você percebe que ao mesmo tempo tem um militarismo que aceita e apoia também o império. Tem aristocratas latifundiários que apoiavam o império. Grande parte do que vai ser atrelado ao império, essa monarquia, a galera começa a tirar o corpo. Peraí, eu não apoio mais. A gente está vendo isso, David. A gente está vendo isso na realidade agora. Grupos que apoiavam o presidente da República estão falando, eu não. Eu apoio, mas assim, não, mas... né, o Idaí não, mas eu apoio... Peraí, mas contra o PT eu apoio, mas o Idaí eu não apoio. Então a gente, sabe assim, David, não dá para generalizar dessa forma. Mas como historiador, eu estou contando... né, olha, a movimentação foi essa. Né? São fatores de queda da monarquia? São. Todos esses grupos vão acusar o Dom Pedro e falar assim, o cara não aboliu a escravidão. Olha só, a grande maioria agora é a favor do fim da escravidão. A escravidão é tida como inevitável, certo? E então, o que o Dom Pedro fez? Foi o Dom Pedro que não aceitou o fim da escravidão. Olha lá, o movimento do fim da escravidão não foi apoiado pelo próprio Dom Pedro. E aí a gente tem uma imigração, ou seja, pessoas que vêm de fora, né, que falam, que absurdo viver num país, né, com escravos e etc. A urbanização, os centros urbanos, né, a falta de um projeto urbanístico aqui para o Brasil e o descaso com a grande maioria da população, seja de imigrantes ou seja de ex-escravos, certo? Então, quando a gente coloca aí para os militares, aí é um jogo muito grande. Então, pode ter frases, viu, David? Viu, pessoal? Pode ter frases que vão falar, grupos de militares que caçavam escravo. O cara caçava escravo para o fazendeiro por quê? Porque ele ganhava um lucro ali, né, meu? O capitão ali, o chefe da fazenda, pagava para o cara, beleza, você me arrumou uns escravos, então eu vou te pagar aqui. E o cara ganhava um soldo a mais do que ele ganhava só sendo soldado, só sendo tudo isso. Mas a gente sabe que o porquê que eu estou falando isso, David? Porque uma base,
né, da sustentação dessa república vai ser desses oligarcas. Esses oligarcas aristocratas, fazendeiros, latifundiários, eles tinham poder, e o poder está aí. Quando a gente fala de coronelismo, de coronel, o cara que usava a violência, a força, está nessa ligação. Desde a época do Império, David, só para fechar o assunto, caso caia no vestibular, desde a época do Império, era delegada aos poderes locais funções também de militares. Lembra que o governo imperial ele não tinha essa função, né, que é do Estado, da União, do município. Então, o fazendeiro local também era o cara que botava ordem ali no lugar, né? Era o cara que organizava as suas milícias locais, pagava os seus soldados locais para estabelecer a ordem. Que ordem? A ordem dele, da escravidão, da agroexportação, para não ter produtos dele que fugissem ali no meio da exportação e por aí vai, certo? Então, existiam aí, o coronelismo tem sua base, remete aí à época do Império, delegada legalmente, ou seja, por lei, através de lei, para os próprios fazendeiros. Fechou, David? Fechou, pessoal? Bom, outra questão, então, para derrubar o Dom Pedro, chama-se, eu coloco aqui, questão religiosa. Existiam duas questões aqui que a gente pode falar. Uma é o padroado régio, outra é o beneplácito. O que é o padroado régio? O padroado é apadroar, né? Ou seja, dar nome, nomeações, ou seja, nomeações de pessoas ligadas à igreja pelo próprio Dom Pedro II. E decisões que vinham da igreja, ou seja, decisões que viriam aí da igreja, ou seja, a gente está falando do Brasil católico, portanto, né, subordinado, né, ou seja, teria o Dom Pedro, ele era subordinado ao Vaticano? Não, nunca foi, né? Então, Dom Pedro se colocava acima das decisões da própria igreja. Isso é uma decisão aí que vem desde a Revolução Francesa, separando aí as decisões da igreja, mas o Brasil ele é católico, certo? E aí o Papa, né, Pio IX, ele vai lançar uma ordem papal, chamada Bula Syllabus, né, que vai querer, no final, em meados do século XIX, ele vai ser contra a maçonaria em seus quadros da igreja. Então, o Papa Pio IX aí, ele vai lançar essa bula contra a maçonaria, ou seja, afasta a maçonaria porque a maçonaria é acusada dentro da Europa de ser, né, uma das divulgadoras dessa ideia cientificista e etc. e tal. A maçonaria é um grupo que existe, né, de pessoas poderosas que se reúnem aí periodicamente, que vão lutar aí contra as intenções da igreja dentro do Estado. O Dom Pedro II vai ordenar que essa bula não seja, né, aceita aqui no Brasil. E a gente tem alguns episódios que mostram aqui no Brasil, né, casos de distensão. Então, por exemplo, em Olinda e Recife, certo? A gente tem casos ali, como, por exemplo, um bispo que, né, chamado Dom Vital, né, que acabam não seguindo Dom Pedro e acabam seguindo o próprio Papa. Falar, ele vai ser contra, né? Segue o Papa. A gente tem em Belém do Pará, certo? Um bispo também, segue o Papa, certo? E o que o Dom Pedro vai falar? Bom, vocês estão loucos, vocês não estão seguindo o imperador do Brasil, eu perdi aqui o meu poder, vocês estão loucos. E o Dom Pedro manda prender esses bispos aqui, né, no Brasil. E aí, então, o Dom Pedro pede que suspendam essas decisões, manda prender, então, decisões suspensas por Dom Pedro II, prisão dos bispos por 4 anos, até que em 1875 eles recebem o perdão imperial. Olha só, então de 72 até 75, em 4 anos, a crítica ao Dom Pedro, vocês percebam que a gente já falou lá em cima do abolicionismo, agora eu estou falando na questão religiosa. O Brasil católico, o Brasil religioso, as pessoas falam, pô, o cara manda prender bispo,
né? Ele mandou para o bispo, então, ao poder do Dom Pedro, né? Então, os ataques ao Dom Pedro começam a ganhar cada vez mais notícia, né? Pô, o Dom Pedro não tem poder, ele está é, é, desrespeitado pelo próprio bispo e etc. Ele mandou prender o bispo, que absurdo, o Brasil é religioso, será que ele vai mandar prender todo mundo? Então ele é autoritário. Então aí as críticas a Dom Pedro vão chover na cabeça do velho. E o velho vai começar a ver o seu tripé, que era aquilo que sustentava ele, um Brasil imperial católico com base na igreja, vendo o seu tripé aí, né, e o latifundiário migrando aí para o movimento republicano e abolicionista, vendo o seu tripé aí de sustentação cada vez mais abalado, portanto, né? E então, portanto, a gente coloca por fim a última questão, que são a dos militares. Por que eu vou colocar por fim dos militares? Porque é o que eu falei, né, meu? Os militares, quem proclama a República no Brasil em 15 de novembro é o Marechal Deodoro da Fonseca, né, derrubando ali o Dom Pedro e toda a patota, certo, ali. Então, a Guerra do Paraguai, certo? A gente fala do movimento positivista que vai agora pregar laicidade do Estado cada vez mais, ou seja, separação do Estado definitivamente da Igreja. Olha só aquele episódio da questão religiosa, como abalou o poder. A gente não pode permitir isso. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Crer é uma coisa, ciência é outra. Então, esses caras aqui, certo? Eles vão fazer pressionar agora muito sobre tudo isso. A questão da Guerra do Paraguai, por exemplo, fala sobre a indenização dos fazendeiros e indenização das famílias de mutilados. Tem um projeto chamado Projeto Montepio, certo? Que vocês aí podem estudar. Quem lançou esse projeto? Porque é a área de vocês, eu estou falando, certo? O Projeto Montepio, lançado por um cara chamado Sena Madureira. Conhecem essa rua? Avenida Sena Madureira. Quem era Sena Madureira? Certo? Ele era um tenente coronel. Conhece Sena Madureira? Já ouviram falar? Certo? E esses caras aqui, Sena Madureira vai liderar esse projeto Montepio, pedindo a indenização para famílias de mutilados, etc., contra o Dom Pedro, né? Contra tudo isso. Vai lançar na imprensa em 1883, então, imprensa em 1883, falando sobre as punições, certo? Tudo isso daí. O Corpo Voluntário da Pátria, vamos lá. Opa. Corpo Voluntários da Pátria, certo? Essa palavra pátria aí já resume tudo que eu quis dizer com vocês, então, portanto. Tudo bem até aqui, turminha? Dúvidas, alguma coisa? Nesse momento, então, a gente vê, né, que o Corpo Voluntário da Pátria fala sobre o seguinte: os escravizados queriam a liberdade, enquanto os fazendeiros queriam indenizações. Tudo bem? O movimento positivista, principalmente criado por um cara chamado aí, um professor da Escola Vermelha, da Praia, né, da Escola da Praia Vermelha, Escola Militar da Praia Vermelha, então, Escola Militar da Praia Vermelha, chamado Benjamin Constant, vai ser o grande líder do movimento positivista aqui no Brasil e pregar essas ideias de separação, portanto, do Estado. Quando eu falei para vocês, há poucos dias antes do 15 de novembro, mais ou menos dia 10 e 11 de novembro de 1989, a gente tem aqui o famoso baile da Ilha Fiscal. Então, se alguém quiser estudar aqui, dá uma olhadinha, baile da Ilha Fiscal. E esse baile, que era para reforçar os poderes do imperador, vai surgir aí como mais um movimento
de conspiração contra Dom Pedro, ou mais um movimento, né, de mostrar, porra, olha como ele é autoritário, olha, críticas, portanto, na imprensa, né, que difundem as ideias contra tudo isso. A gente tem, portanto, né, uma crítica gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, o baile da Ilha Fiscal aí, né, do Dom Pedro, a Ilha Fiscal, para quem não sabe o que é uma ilhazinha que fica ali do lado do Rio de Janeiro. Um dia que vocês forem ali no Rio de Janeiro, dá para vocês visitarem. É uma ilhazinha, vocês pegam, tem um museu, hoje é um museu importante, ali, a região portuária, tal, etc. Aí o gasto que o cara teve, mais ou menos naquela época, né, com toda aquela pomposidade, né, de músicas clássicas, baile, dança, a Princesa Isabel fazendo suas bodas de casamento com o Conde Deu, ela era pé de valsa, etc. e tal, tudo isso saiu pelo cano, né? Os caras começaram a criticar, falando, pô, o Brasil vivendo uma crise dessa, a população escrava na rua, tudo isso acontecendo, falta de indenização, e os caras gastam 10% do orçamento numa festa, né? Então, imagina você pegar 10% do orçamento do Rio de Janeiro e gastar em uma única festa. Tudo que você ia gastar durante um ano, você gasta em uma festa só. Olha que legal, né? Então, isso aí vira aí fator de crítica sempre foi, vai ser, né? Um absurdo daí para frente. Então, prepara-se, portanto, o golpe, o famoso golpe do 15 de novembro, que é a famosa Proclamação da República. Certo? Então, vocês vão ver esses termos: golpe, proclamação, né, derrubada, destituição do Dom Pedro, proclamação da República, destituição de Dom Pedro e toda a família real, né, que vão ser expulsos do Brasil. Olha que louco, né, meu? Os caras são expulsos do Brasil. Hoje, a gente tem aí monarquistas que são deputados, né? A gente tem uma força, o próprio apoiadores aí do presidente da República, etc., a família de Orleans e Bragança. Teve um aí que foi até quase preso pelo Supremo Tribunal esses dias, agora há pouco, etc. Mas para falar da proclamação da República, então a gente está falando da construção de um novo Estado, do projeto republicano, aquele republicanismo. E o símbolo principal é a fundação aqui, portanto, do Partido Republicano Paulista, em 1873. Vejam, década de 70, então, portanto, o bicho pega fogo, né? O Brasil pega fogo aqui. Década de 70 e 80, o Brasil, portanto, em muitas transformações. O Partido Republicano Paulista vai predominar e dominar, então, é formado principalmente aqui por fazendeiros, vamos por direto, cafeicultores, certo? Cafeicultores, ou seja, latifundiários, vejam bem, que vão se associar aos militares na proclamação do famoso golpe, portanto, em 1889. A ideia de uma república, aí vão surgindo, né, logo em seguida, reuniões. Esses caras eram pequenos no começo, eles compunham uma assembleia, né, no parlamento, só ideias, né, não existia ainda como um partido. Então, era um partido local, de São Paulo, reuniões de fazendeiros. O Partido Republicano Paulista, em 1873, é criado numa famosa convenção em Itu, certo? Aqui numa cidadezinha, a famosa Convenção de Itu. Não sei se vocês já tomaram, já beberam, o famoso Guaraná Convenção. Atrás dele está lá toda a história da fundação do Partido Republicano. Então, a gente vê, portanto, que a ideia, né, da proclamação da República vai ser a ideia de um salvacionismo, né? A ideia, portanto, de que a República agora precisava e vai ser agora a salvação de todos os problemas que a gente trabalhou até agora no Brasil. Então, a ideia do Brasil republicano começa com essa associação aqui de cafeicultores, latifundiários, né, principalmente do Partido Republicano Paulista, nos organizando aí principalmente esse golpe, mas a gente tem aí mineiros, a gente tem o Rio Grande do Sul, a gente tem, né, então, grupos que vão se fortalecer e aderir a essas ideias. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, né, a gente tem regiões ali do Nordeste, Norte também do Brasil, né, um pouco do Centro-Oeste, que são poderosos latifundiários que vão aderir a essas ideias. Nem todos são cafeicultores. O cafeicultor é aqui do Sudeste, como vocês sabem.
eles querem o quê? Né? O que a gente pode falar, então, agora, a partir de então, desse Brasil República? Ou seja, quais são as principais permanências que seguem da época da República, da monarquia, e quais são as principais transformações que ocorrem a partir de agora. Vejam, todos esses caras vão defender a ideia de que eles salvaram o Brasil, eles proclamaram a República, né? Então trouxeram para o Brasil aqui uma grande mudança e etc. E vão querer romper, então, com tudo aquilo que existia do período imperial. Então, por exemplo, líderes que lutaram na época contra a monarquia, que insurgiram, levantes que eram perseguidos pela monarquia na época do Império, vão se transformar agora em mártires, em heróis, né? Vai ter o romantismo, né, vai trazer, que é o período agora que a gente está falando, vai trazer novas construções. A gente precisa também trazer uma simbologia de um país, de uma construção, unir as pessoas nesse interesse. Existe um cara chamado, um historiador, que é muito citado, chamado Aristide Lobo, que ele vai falar aqui, como é que é a frase dele? Deixa eu citar direitinho. O povo assistiu bestializado. Essa é uma frase aí, né, que vai ser até títulos de vários estudos e livros que a gente vai falar, né? Teve participação popular na proclamação da República? Zero, né? Teve lá o movimento do 15 de novembro. Esse movimento nunca ocorreu, né? Então, o que a gente vai começar a trabalhar? Transformações. Existiam algumas transformações, alguma expectativa, né, de um novo pacto social, ou seja, aboliu-se a escravidão, e aí o que a gente vai fazer? A República vai trazer aí uma esperança, uma expectativa de melhoria para a vida de pequenos proprietários, maior liberdade de imprensa, né, menos autoritária, ou vai ter cada vez mais uma distribuição de terras que já era debatida por muito tempo, ou vai continuar a mesma coisa que era da época do Império, né? Um governo elitista dominado aí por grandes proprietários de terras e etc. Então, o Brasil republicano, a gente percebe que, né, o povo assistiu bestializado porque militares mais cafeicultores paulistas tinham essa ideia de república, certo? Vão trazer isso daí. Então, para garantir a manutenção da ordem, adivinha quem? Militares. Garantir a manutenção econômica, adivinha? Aristocracia. Ou seja, manter as bases do Brasil latifundiário, né? Porque o Brasil ele é agroexportador. Então, o Brasil mantendo essas bases da agroexportação, pautado em um único produto, né? Enquanto os militares são aqueles que vão manter e assegurar a ordem do Brasil, porque a ordem é o que trará o progresso ao país, né? Então, peraí, né? Esse papo de povo participar da revolução, esse povo de tudo isso, zero. Então, a gente define a partir de agora os nossos estudos da seguinte forma. Eu gostaria de fazer uma linha do tempo, mas não consigo aqui nesse Word, então vou chamar de República, ou alguns historiadores chamam de República da Espada, que vai da proclamação da República 1889 até 1894. A partir daí a gente coloca República Oligárquica, certo? 1894 até a Revolução de 1930, que coloca o nosso amigo Getúlio no poder. Eu chamo aquele período de Era Vargas, que vai de 1930 até 1900 e vamos por 45, por
45, 54, vamos por 54. Por quê? No meio aí, um finalzinho, tem uma saída do Vargas, entra o Dutra, volta o Vargas, mas ainda tem influência do próprio Vargas, depois a gente fala um pouco com isso. Ou seja, todo esse período que está aqui citado, então, portanto, República da Espada é conhecido como República Velha, certo? Porque o Vargas vai decretar ali o Estado Novo, então esses três períodos compõem aqui o que a gente chama de República Velha, e alguns historiadores vão falar para vocês aí que é a tal da Primeira República do Brasil. Então vocês vão poder conhecer esses termos aí que vocês vão encontrar daí para frente, né? E é isso que a gente vai estudar. Depois da Era Vargas, a gente tem um período de redemocratização do Estado, 1954 até o famoso golpe de 64. A gente tem o período de ditadura civil-militar, certo? Civil porque teve apoio dos civis, de grupos civis aí, no caso, empresários, até 1985, com a Constituição que ficará pronta em 88, e a gente volta aí à democracia no Brasil daí em diante, que é o que a gente vive até hoje. Tudo bem? A gente chama então esse período aí de República Velha, né, que vai até a Era Vargas. Tudo bem? Primeira República. Era Vargas aqui seria a Segunda República, Estado Novo e etc. Então, tudo bem, turma? República Velha seria esses dois períodos aqui que a gente vai estudar. Ai, cadê? Como é que volta agora? Os treinos aqui. Achei. Tudo bem, gente? Dúvidas? Alô, alô? Alô? Deixa eu ver. Cadê? Tá todo mundo aí? Vocês estão no banheiro? Vocês estão de pijama? Vocês largaram o celular? Largaram o professor? Alô, 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 alô? Vai Corinthians, vai Corinthians. Tem palmeirense aí? Tá com medo de domingo? Como é que tá? Alô, alô? Alô? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alô, alô, Eu alô? acho, eu acho que tá tudo bem, Bru. É só para dar uma pausa aqui para a gente relaxar um pouco e voltar. Deixa eu achar o meu documento. Tá tudo bem até aqui, turma? Então vamos lá. Rio Grande do Sul e o Exército marcham para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então, portanto... Opa, aconteceu alguma coisa agora aqui. Alguém falou, Corinthians vai tomar baile? Oi, vai nada. Vamos lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem que torcer, né? Não que eu esteja muito a favor de futebol, com pandemia e tudo, mas pelo menos a gente tem o que falar, né, gente, aqui na nossa aula. Vamos lá, Henrique, levantou a mão, diga. Bom dia, professor. Uma Bom dia. pergunta que eu tenho em relação à questão por que os aristocratas, qual foi o principal motivo, se a gente for, por exemplo, explicar na prova, dos aristocratas, os latifundiários abandonarem o Dom Pedro, assim, foi por conta da indenização que eles não iam ter dos escravos? Eu não entendi direito. Então, Henrique, o que eu coloquei para você é o seguinte, são vários fatores que vão desgastando a imagem de Dom Pedro. Alguns mais radicais, lá na década de 70, já tinham fundado o Partido Republicano. E o Partido Republicano, naquele período, ele era, assim, pequeno, digamos assim, né? Até de expressão durante o Império. Mas passa-se uma década, 2 décadas, ele vai ganhando uma expressão muito maior, né? Tanto dentro do Brasil como dentro do poder geral aqui. E o café é a pauta de exportação, certo? Então, a República, o republicanismo, fundado aí pelo Partido Republicano Paulista, em Minas e etc., né, vai ser um fator. O abolicionismo também é fator de desgaste. Então, quanto mais o Dom Pedro vai se desgastando, ou seja, a popularidade ou o poder do Dom Pedro é contestado, ou o Dom Pedro vai passando cada vez menos força, ou caráter autoritário, né, e sendo contestado, cada vez mais que o Dom Pedro vai perdendo o poder, esses grupos vão percebendo que eles podem chegar ao poder. Então, a crítica que se faz à monarquia vai ser muito grande. O que eu estou colocando aqui, Henrique, é o seguinte, são vários os fatores, o abolicionismo, o positivismo, né, o republicanismo, todos esses vão crescendo cada vez mais. Veja bem,
a monarquia também, Henrique, foi fator de apoio, lembra? Para proclamar a independência, durante todo Dom Pedro II, durante todo o segundo reinado, portanto, a monarquia era vista como a centralizadora de todos os interesses do Brasil, de todos os lugares do Brasil. Então, aos poucos, né, o Dom Pedro, esse poder do Dom Pedro vai regredindo. E no caso do Brasil, isso vai sendo usado com esse discurso, né? E esse discurso dos fazendeiros leva a isso. Bom, a gente teve a questão de terras, chegada de imigrantes, urbanização, industrialização, fatores urbanos que querem cada vez mais liberdade, né? Então, existem diversos jogos e atores que vão trazendo cada vez mais para a monarquia uma forma insustentável. Então, não dá para falar, olha, teve só um fator. Tinha fazendeiro que resistiu até o final, mas viu que o processo era inevitável, vai apoiar a República. Teve, né, como vai ter aí daí para frente, militares que fizeram a mesma coisa, apoiaram e etc. e tal. Tinha grandes parlamentares que defendiam a escravidão até abolir a escravidão. No dia seguinte muda o discurso, toca o barco. Por quê? Porque o cara é político e ele vai querer continuar no poder ali, então ele precisa, né, ganhar os seus adeptos dali em diante, como a gente percebe. Mas os fatores que levaram ao desgaste do Dom Pedro são esses, né? O republicanismo vai ganhando força, o abolicionismo foi um desgaste muito grande, né? E essas questões aí, a religiosidade, a questão da Guerra do Paraguai e por aí vai, são fatores que foram muito criticados, alguns deles, né? São vários outros, aí, crises que a gente vai vendo, a dependência internacional, né? E por aí vai. Tudo bem, Henrique? Acho que entendi, professor. Só mais uma dúvida. A que eu confundo às vezes essa questão da aristocracia são os detentores de terra, certo? Certo. A burguesia, nessa época, ela também não são sinônimos, né? Tipo, eles são diferentes, mas a burguesia, ela se encaixava nos grupos urbanos, nesse caso? Isso, Ah, isso. tá. O fundamento, então, a origem dos termos aí, então, para você não confundir, é que a aristocracia está ligada aos donos de terra. Lembra lá na Europa, né? Quem são os nobres que tinham privilégios do acesso à terra e etc. Eu estou chamando de aristocrático aqui no Brasil, mas é latifundiário, né? Latifúndio, né? Grande proprietário de terra. Então, esses caras são aí os cafeicultores, os caras que exploram a terra e por muito tempo, usaram aí o trabalho escravo. Alguns poucos, já no meados do século XIX, usavam mão de obra imigrante ou livre nas suas fazendas, né? Alguns poucos. E isso vai crescendo cada vez mais, até o fim do século. Então, aristocrata, latifundiário, esses caras, você percebe que são, e sempre foram no Brasil, parte da elite, desde a colonização. O Brasil, desde a fundação, ele é agroexportador. No período industrial, do período do segundo reinado, a gente tem surtos industriais. Nesses surtos industriais e o crescimento das cidades, dentro das cidades, não é que não existam escravos, mas nas cidades, nos centros urbanos, existe muito mais pessoas livres, é mais a liberdade de expressão, a liberdade de circulação de ideias, trabalhos mais liberais, digamos assim, né? Setores, serviços, etc., diferente do campo, diferente do setor rural da aristocracia. Então, nas cidades, surgem grupos aí com essas ideias de industrialização, muito mais ligadas, porque chegam as ideias, né, internacionalmente por lá, né, de telégrafos, cartas, etc. Então, ali as universidades, onde circulam novas ideias, né, pensadores. Então, na cidade surge aí uma incipiente burguesia, grupos dos setores aí que são, né, ligados ao centro urbano, portanto, das cidades. Mas, Henrique, eu só vou poder afirmar no Brasil que existe uma burguesia com projeto político de poder realmente quando derrubam aqui esses grupos da tal da aristocracia, que eu vou chamar de uma república oligárquica. Olha só, o nome que eu coloquei aqui para vocês, oligárquica. Se o Brasil viveu um período
de uma república chamada oligárquica, olha só, oligo, né? Poucos no poder, né? Essa oligarquia, ela é latifundiária. Então, poucos que tomam poder, que são os donos de terra, que são os cafeicultores, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Aí no Rio Grande do Sul também tem os da pecuária, principalmente. A gente tem no Nordeste os produtores aí de cana e algodão, em alguns outros lugares. Mas são poucos que têm muita terra. E quando que eu posso provar que no Brasil não é mais apenas esse grupo que domina? Na era Vargas. Por quê? Uma das características da era Vargas é a industrialização de base. O Brasil possui agora um parque industrial, classe trabalhadora nas cidades, então a gente tem aí movimentos nas cidades que vão surgindo aí, movimento operário, greves, paralisações, a gente tem movimentos na educação, a gente tem movimentos na cultura, que existiam já no período oligárquico, mas que na era Vargas, eu tenho certeza que esse grupo está no poder. Porque eles estão no poder porque eles compõem novos partidos políticos, por exemplo, contra o partido aí republicano. Eu não estou dizendo que o Partido Republicano some, mas que ele vai ter que abrir agora uma brecha para novos grupos do poder. Então, burguesia mesmo é urbana. Lá na Revolução Francesa, a burguesia também era muito mais urbana, né? A nobreza do campo que explorava os servos. Só que a industrialização faz com que as pessoas migrassem para as cidades, o êxodo, e dentro das cidades a burguesia começou a emergir, querer mais poder, derrubando a ordem que era absolutista, que dava privilégios aos grandes donos de terra, lá na Europa, na Revolução Francesa. Na Inglaterra, idem com a Revolução, né, com as revoluções inglesas que ocorreram lá, com Oliver Cromwell, né, Guilherme de Orange, Henrique IV e etc. também. Então, a ideia de uma república seria res publica, uma coisa para todos, né? Só que quando a gente vai perceber no Brasil que esse para todos aqui, olha só, esse todos aqui são esses poucos aqui oligárquicos que permaneceram no poder, né? Então, o projeto, quando eu coloquei aqui permanências e transformações, é o que a gente vai querer estudar daqui para frente. Ou seja, o Brasil vai ser bem conturbado, né? Com mais liberdade, mais circulação de ideia, a gente vai ver aí levantes e movimentos e guerras dentro do Brasil. O exército, que aí quer manter a ordem, significa cala a boca, né? Não se levante contra o Brasil. Se você se levantar, você vai ser aniquilado. E isso aconteceu, como Canudos, Contestado, Revolta da Vacina e demais movimentos que a gente vai estudar agora nessa república. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, professor. Obrigado. Ajudou bastante. David levantou a mão também. Já foi respondida a pergunta indiretamente. Ia ser mais ou menos isso da burguesia. Beleza. É que você percebe que eu estou evitando o termo, né, falar de burguesia, porque não é o momento agora. Não é que não existam grupos aí que se falem, que se achem burgueses. A gente teve surtos industriais. Mas quando a gente vai falar de um grupo realmente, né, na história, eu vou falar de um grupo que tem poder. E cadê o poder aqui? Né? A gente está vendo que o Estado é oligárquico, que a República é militar aqui, da espada. Ou seja, né, então cadê o poder? Né? A burguesia tem poder econômico aqui? Não, o Brasil é agroexportador. Não é que ela não exista, não é que ela não tenha funções. São, igual eu falei, né, na época lá do republicanismo, são pequenos grupos ainda que vão emergindo. Quando Vargas pega um projeto de Estado, o Estado se torna agora, né, o grande responsável pela industrialização, o Estado passa agora a aceitar esses grupos industriais dentro dele também. Ou seja, parlamentares que são agora oriundos desses grupos, ou seja, que têm influências ou confundem as ideias com as mesmas ideias do próprio grupo burguês aí do Brasil. A gente vai ver essa construção mais para frente, daí em diante. Tudo bem, turma? Percebam, questões agora não vão faltar, né? Eu posso ir numa narrativa, putz, já está acabando a nossa aula, eu posso ir numa narrativa descrevendo aqui só governo por governo, o que aconteceu e etc. Mas eu posso falar o seguinte, os caras tomaram poder, decretam agora um grande grupo no poder, né, no Brasil, esse grupo que vai assumir o poder, deixa eu abrir aqui, só rapidinho, enquanto eu vou falando, esse grupo que toma o poder, esses caras vão agora assumir o Brasil, turminha,
e vão decretar o seguinte: olha, quem vai organizar esse novo governo? Então, agora é um governo provisório. Por que um governo provisório? O chefe do governo provisório chama-se agora Deodoro da Fonseca, né? Militar, portanto, Deodoro da Fonseca, ele também esteve ligado ao Dom Pedro na época lá, porque ele era militar, chefe dos generais, comandando aqui o Brasil. Mas agora ele está com um projeto da República no Brasil. Eles vão sentar ali no palácio e vão falar agora, vamos escrever uma carta e mandar o Dom Pedro embora. Ele tem 48 horas para deixar o Brasil. Pega as suas coisas aí, Dom Pedro, e vai embora. E eles começam a debater se vão pagar indenização para o Dom Pedro, o que o Dom Pedro vai fazer, vai sair sem dinheiro, com dinheiro, e por aí é um debate que cabe ali ao parlamento, e o parlamento ratifica. No fundo, o Dom Pedro vai viver em Paris, vai ver lá a inauguração da Torre Eiffel, que é o símbolo de 100 anos, né, da Revolução Francesa, sendo inaugurado da Revolução Industrial e etc., lá em Paris. E lá ele vai morrer, vai viver sua vida inteira lá em Paris, às custas do Brasil, né? E o Brasil assume pagar tudo isso. Então, com o apoio dos cafeicultores, dos militares positivistas, como Benjamin Constant, eles compõem um novo governo. E esse governo tem que ser poderoso, tem que ser radical. Esse governo agora não pode abrir brecha, certo, para questões. Olha, acabamos de instalar um novo governo. Então, não dá para abrir qualquer intenção ou qualquer pensamento que seja diferente sobre tudo isso. Olha só, eu vou ler um texto aqui, né, que quem escreve, né, nesse texto aqui é um cara chamado Joaquim Nabuco. O livro mais famoso dele chama O Abolicionismo. Então, para fechar nossa aula aqui, eu vou ler uns textos. Nossa aula fecha 10 horas, não é isso, turma? Alô? Fala comigo alguém? Certo? 10 horas. Sim, Bruno. Em vez de fazer exercício da apostila, eu vou ler texto com vocês. Pode ser? Então, vou compartilhar a tela para vocês lerem comigo. Então, para tudo que vocês estão fazendo aí. Ó, é um trabalho que eu estou realizando, então não liga muito, não. Tá? Então, aqui, eu estou falando sobre abolição. Então, lê comigo aqui o texto sobre a relação. Vou até abaixar um pouco aqui a tela, para ficar tudo numa tela só. Abolicionismo. Então, né, a gente está falando aqui em 1988, por questão do centenário da Lei Áurea, 100 anos da Lei Áurea, lá da Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro, que está com uma crise gigantesca, publicou Para uma História do Negro no Brasil. Reuniram aí trabalhos de vários caras que falavam sobre tudo isso. Então, ele falava assim: trabalho é coisa de negro, costumava-se dizer na época da escravidão. O negro é pobre porque não trabalha, dizem hoje muitas pessoas. Familiares aos nossos ouvidos, esses ditos são exemplos de visões estereotipadas e preconceituosas sobre o negro no Brasil. Os historiadores contemporâneos têm opinião praticamente consensual. A abolição, mesmo tendo havido movimentação dos negros, foi um negócio de brancos. Ela tirou o negro da condição de escravo, mas deixou de lado as propostas de abolicionistas como José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Rebouças. Distribuição de terras para os ex-escravos, assistência econômica e social, acesso à educação, ampliação do direito à participação política, reformas, enfim, que fizessem do negro um cidadão. Isso tudo, nada aconteceu, certo? Ou seja, a gente sabe aqui que a gente tem, dentro do Brasil, né, problemas gravíssimos que continuam e perduram, que a República nem quis saber de tudo isso. E o nosso amigo aqui, Joaquim Nabuco, na sua obra O Abolicionista, ele tem uma frase aqui que é bonita. Tudo que significa a luta do homem com a natureza, conquista do solo para a habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo que existe no Brasil, no país, como resultado do trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha a que faz trabalhar. Ou seja, né, o caráter elitista aqui, uma visão chocante para a época. Joaquim Nabuco, então, está falando, pô, tudo que esses caras têm, tudo que existe, fazenda, café, dinheiro, Brasil, império, casa, construção, foi feita na mão da maioria negra do Brasil, certo? E o Joaquim Nabuco aqui, ele era branco, né? Escolheu lutar pela abolição, certo? Assim como Luiz Gama,
Ele tem os seus poréns, aí Joaquim Nabuco tem um período conturbado, que ele não era isso, era aquilo, mas o cara ele é excepcional. Ele tem fases que ele mesmo depois, quem estuda profundamente ele remete e fala, puta, caguei ali naquela época e tal. Mas não é umas cagadas tipo Felipe Neto, hein, gente? É umas cagadas assim, nível intelectual altíssimo. Uma coisa, o cara, pô, tá dentro do parlamento e ele não percebeu logo no início que falar de indenização, então quando ele fazia o jogo de conversar sobre a indenização, ele estava jogando com os fazendeiros. Até que ele fala, não, vai para aquele lugar. O negócio é abolir a escravidão. Eu não estou conversando aqui em negociar o fim da escravidão. É abolir a escravidão. E aí, no começo, taxavam ele de louco, e no final a gente percebe aí que é um dos principais, né, fatores para se estudar aqui no Brasil. Então, a gente tem um Brasil, a partir de então, que é proclamado, né, a partir de 15 de novembro de 1889. Para fechar a nossa aula, tá aqui, peraí, volta aqui, vem aqui, vamos lá, estou estudando educação. A República, portanto, iniciada em 15 de novembro de 1889, reuniu interesse de grupos diversos e até mesmo divergentes. O Brasil Império, portanto, chegava ao fim naquela tarde de 15 de novembro. Deodoro da Fonseca, Quintino Bocaiúva e Benjamin Constant, junto com outros líderes, declamaram aí a República estabelecida agora pelo governo provisório do Brasil e redigem já lá no Palácio o próximo diário do oficial, que vai ser publicado no dia seguinte, 16 de novembro de 1889, com as composições do novo governo provisório estabelecido agora pelo fim da monarquia. Deodoro da Fonseca, presidente da República, Benjamin Constant, ministro da Guerra, Eduardo Vandenkolk, esse cara aqui vai bombardear o Rio de Janeiro daqui a pouco, era o ministro da Marinha. A Marinha vai ser acusada ainda de ser monarquista por muito tempo, vai ter uma briga que a gente vai estudar na próxima aula. Aristide Lobo, que eu acabei de falar para vocês, ministro do Interior. Rui Barbosa, que tinha as ideias mais avançadas para a época, passa a ser ministro da Fazenda. Manuel Ferraz de Campos Salles, que vai ser próximo presidente, ministro da Justiça. Quintino Bocaiúva, das Relações Exteriores. Demétrio Ribeiro, da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, só que ele só vai assumir lá em dezembro daí para frente. Então, a partir de agora, a gente constrói um Brasil novo, um Brasil republicano. Que novo é esse? Existem mudanças? Existem, certo? Existem permanências? Bom, acabamos de citar algumas delas, que é esse caráter elitista do Brasil daí para frente. O que eu quero conversar com vocês a partir de agora é, esses caras tinham ideias avançadas para a época, Rui Barbosa, etc. Tem. Mas eu vou falar das ideias avançadas? Vou, mas ao mesmo tempo eu vou criticar o Rui Barbosa numa medida que ele vai fazer uma cagada lá, que vai dar um problema econômico muito grande, que é uma crise econômica, uma das primeiras crises da República do Brasil. Ao mesmo tempo eu vou falar aí de desenvolvimento, de ideias, de novidades que surgem, que vêm da Europa. A Europa, por exemplo, nesse momento, está falando de novidades, virada do século, né? A gente está falando de liberdade, o novo verão na Europa, um desenvolvimento europeu que os caras nem sonhavam que iam viver a Primeira Guerra Mundial. Quem estuda história na Europa, história geral, agora virada do século, é pré-guerra. A gente está falando de nacionalismo, imperialismo, etc. É a Europa pré-guerra, certo? Aqui no Brasil, é um Brasil aí em constante guerra agora. Guerra que não vai faltar, Canudos, contestado, chibatada, não vai acabar. Era Vargas, e não vai parar. Né? Então a gente vai perceber agora essa nova construção e como essa guerra e essas ideias entraram no Brasil. Eu vou ter um cuidado com vocês a partir de agora, antes de fechar a aula, eu vou ter um cuidado com vocês de construir esse momento, porque falou-se muito, primeiro, por conta da crise espanhola, Primeira Guerra Mundial, mas está falando-se muito sobre esse nazifascismo, né, da emergência de grupos fascistas e nazistas. E esses caras não surgem do nada, né, não brota da onde surge essa ideia, falar aquele cara é fascista, o que está se falando hoje em dia, né, quanto a tudo isso. Então, a gente tem que olhar bem, entender, se você for falar sobre isso, saber o que você está falando, né, não viajar muito, né, na maionese, para tomar um cuidado quanto a tudo isso. Professor, você está atrasado quanto às... Deixa a apostila, né, para que eu resolvo, eu me viro com a minha apostila lá. Por enquanto, turminha, pega a apostila 3, olha lá, estou dando uma colher de sopa para vocês. Apostila 3, Proclamação da República, os exercícios que estão lá, eles caem recorrentemente sobre isso. Então, proclamamos a República no Brasil. Governo Deodoro, esquece, vou falar nas próximas aulas. Começou lá algumas causas, isso daí já é apostila 4.
tá? Deixa para lá, crise de 29, etc. Mas a apostila 3, já estamos quase aí na metade para o final dela, então tem bastante coisa para fazer. Eu vou passar a listinha daí em diante para vocês. Não vacilem agora. Anota, professor, você falou demais na aula, não entendi nada. Professor, eu posso montar outro tipo de aula. Eu fiz essa aula de novo com vocês escrevendo aqui. Eu vou querer ter aulas que eu vou querer falar mais. E eu quero aulas que vocês façam exercícios também para fixar. Então, esse jeito de escrever aqui, vocês escreveram no caderno, eu gostei, porque eu vi que muita gente está escrevendo aí, né? Que põe um caderno, isso é um jeito de fixar essas ideias na cabeça. E em humanas, não tem outro jeito, certo? Humanas não tem outro jeito. É ler, escrever. Ler, escrever. Exatas é outro processo científico. Biológicas é outro processo científico. Humanas é outro processo científico. É ler, escrever. Aí você relê o que você escreveu e fala, puta, que merda, vou escrever de novo. Aí você lê de novo e por aí vai. Fechou, Bruno, turminha? Eu. é só uma sugestão. Eu, particularmente, gosto muito dessa aula que você vai escrevendo e a gente pode ir escrevendo, porque eu, além, tenho tempo de copiar o que você escreve e de ainda escrever a minha complementação. Essa é a minha opinião. Agora, eu entendo que às vezes tem matéria que tem muita informação e você precisa falar, você precisa ter tempo hábil para falar mais do que escrever. Então, assim, minha sugestão, não sei se é possível, eu entendo que nós estamos num momento completamente atípico, né? Então, são testes. Se você for montar PowerPoint e puder disponibilizar antes, porque aí que eu particularmente faço, eu copio e aí na aula eu só vou complementando. Eu acho que para mim funciona. Agora, eu não sei os meus colegas, se eles têm alguma sugestão, acho que os professores do vetor são sempre abertos a essas coisas, né? Não, estou abertíssimo, o que vocês acharem melhor. Eu queria colocar isso, Isa. A melhor aula possível de um professor é essa tal de aula que eles chamam aí, tem um termo, é aula invertida. A melhor aula possível para a área de humanas é o aluno já estudar antes a matéria, vir para a aula, já, puta, eu li o livro, não entendi bolhufas, ótimo, mas você já leu. Do que agora eu falar e você lê o livro e fala, putz, porque aí eu posso dar uma aula complementando as coisas do livro para você entender melhor, sem ter que ficar atrelado ao que está no livro, no material e etc. Então eu fujo daquilo e vou além. Aí eu falo, pô, a turminha sacou tudo aquilo. Então, numa aula que eu estou lá presencial com vocês, vocês estudaram, fizeram o seu resumo no caderno, então aí a gente vai além, então a gente consegue ir além. Seria, a gente chama de aula invertida. Então, vocês já estudaram, já leram, eu mando o PowerPoint antes, etc. O que eu gosto, Isa, do PowerPoint é que no PowerPoint o recurso visual, né, de colocar, então, por exemplo, o baile fiscal, eu já coloco aqui a coroa do Dom Pedro, a imagem do Dom Pedro, etc. Eu não quero que vocês caiam na prova, né, nossa, eu nunca vi essa imagem, é a primeira vez na vida que eu vejo essa imagem. Então, eu vou falar de Semana de Arte Moderna, não tem como eu falar de Semana de Arte Moderna, não mostrar, né, vou falar de período colonial, mostrar uma imagem aqui. Então, e ficar mexendo aqui de uma tela para outra, né, tudo bem, é o que a gente tem que fazer agora, tudo bem, mas eu faço. Então, eu quero fazer, por exemplo, um PowerPoint só de imagens. Porém, é complicado porque o direito de imagem, o direito de autoral sobre tudo isso, né, é difícil. Eu usar numa aula é permitido para a educação. Agora, eu disponibilizar e vender um negócio desse, não pode, você percebe isso? Eu falo, olha, eu vou pegar, tá lá na internet, você digita aí comigo agora, baile fiscal. Puta, tem um monte. Eu falo, clica nesse. Puta, esse é animal. Você pode fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Tá aqui o link, tá tudo isso. Só que eu pegar um material e dar, eu gostaria de imagens. Se eu for entregar o material, vai ser esse que eu escrevi com vocês, entendeu, Isa? Esse é eu tenho que ter esse respeito. Eu sou autor também, né? Eu tenho que ter esse respeito. Porque depois que eu passo e alguém altera, a responsabilidade continua sendo minha. Você percebe? Atrelada a quem passou, né? Então, e aconteceu, há pouco tempo atrás, a editora me ligou aí, que acharam em sites umas coisas que eu tinha escrito, aí eu tinha que provar que, né, até se provar que focinho de porco não é tomada, né, a credibilidade é questionada e por aí vai, né? Imagina, eu estou falando para vocês, os caras falam, esse professor roubou dele. Não roubei, está lá na internet, juntos, já que a gente está tendo aula pela internet, acho que isso é mais legal, está aqui. Então, aí eu já só chupo para um PowerPoint, a gente usa na hora. Tá? Então, assim, eu quero sim, porque aí eu posso pôr Rio de Janeiro, baile fiscal, etc. E tal.
O ideal era a gente ter debates, né, profundos e etc. E por aí vai. Bom, o Rubão está totalmente aberto a tudo isso. Então, antes que vocês comecem já a ter 40 mil aulas à tarde, simulados, os cambal, eu já quero determinar com vocês. Vocês querem marcar aí mais aulas extras à tarde, igual aquela de pandemia, igual outros termos que vocês queiram debater? Vocês querem tirar dúvidas? Vocês querem tudo isso? O professor está à disposição. Antes que o Rubão lote o horário de vocês aí, só com exatas e biológicas. Então, assim, eu quero isso, mas que tem a ver com exatas, que tem a ver com aquilo. O professor fez engenharia, né? Vocês sabem disso. Então, eu posso também trazer um pouco de tudo isso. Também fiz cursos de biologia, de medicina. Então, o que eu souber, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Fechou, turminha? Bom, primeira semana quase se encerrando. Boas aulas para vocês. Bons estudos. Dúvidas, qualquer coisa, vocês têm ali meu zap, manda uma dúvida, pergunte. Né? O professor está à disposição. Fechou? Bons estudos. Saudade de vocês aí. Muito obrigado, turminha. Obrigada, Bruno. Beijo na Lia e no pequeno. João Francisco. Valeu, professor. Obrigado. João Francisco, isso mesmo. Eu só lembro do Francisco. Ô, Isa, gostei muito daquele que você colocou ontem lá, do 15 de agosto lá. Nossa, que textão, né? Puta, desculpa o palavrão, mas que texto. Eu gostei muito. E ninguém comenta nada hoje. Tá um silêncio hoje. Né? Ah, mas esse é um governo do túmulo, né? Em todos os sentidos. Tá louco. Pior que é. Você resumiu bem, hein, Isa? Turminha, bons estudos, rachem, força aí que o ano ainda vai acabar daqui a pouco. Tem mais um semestre. Tchau, Pro. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado, hein? Bom final de semana. Vocês Tchau, também. professor. Vai Corinthians, hein, amanhã, hein? Vai Corinthians amanhã. Esperança é a última que morre, né, Pro? Pra ti? É.